Olá, seja muito bem-vindo de volta e nessa aula nós vamos falar de LSMW. E o que é o LSMW? O LSMW ele é uma ferramenta que a SAP disponibilizou para a gente realizar carga de dados com base em um arquivo de dados, beleza? Então assim, ao invés de você solicitar um desenvolvimento de um programa, a SAP disponibilizou aqui uma ferramenta standard que você consegue carregar algumas informações a partir de um arquivo que você mesmo vai montar. Então, como é que funciona o LSMW? A gente tem aí na apostila o passo a passo, todas as telas e algumas orientações escritas de como você precisa proceder para criar o seu LSMW. Mas aqui no vídeo, eu em vez de ficar passando slide, eu vou mostrar na tela, diretamente no SAP, com muito mais detalhes, com muito mais riqueza, como a gente vai fazer isso. Beleza? Então, vou cancelar aqui já a minha apresentação e a gente já vai aqui para a tela do SAP e a gente vai lá já acessar o nosso LSMW. Então essa daqui é a telinha do LSMW e como eu disse, o LSMW ele repete uma determinada ação. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu recebi da área comercial uma relação de comissão que eu preciso cadastrar para os meus funcionários. Tem lá na minha relação 100 funcionários que vão ter direito à comissão. Ao invés de eu ter que lançar uma rubrica a uma para esses funcionários, eu posso configurar o LSMW para que ele carregue isso para mim de maneira automática, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: tenho aqui a minha transação PA30, selecionei uma matrícula qualquer aqui, vou lá no Infotipo 15, clico no botão criar, clico aqui na rubrica e coloco lá rubrica 2000, o valor dessa rubrica, que é o valor da comissão, a data, e vou clicar no botão salvar. O LSMW vai repetir essa ação quantas vezes forem necessários de acordo com o meu arquivo. Então, se eu tiver lá 5 matrículas, ele vai repetir 5 vezes. Se eu tiver 1000 matrículas, ele vai repetir 1000 vezes. Só que eu tenho que mostrar para ele esse passo a passo. Eu tenho que falar para ele: olha, LSMW, é assim que você vai fazer e é assim que você vai executar. E é isso que nós vamos aprender aqui. Beleza? Só que antes da gente já partir para o LSMW, a gente tem que ter em mente o que é que eu vou precisar, né? A primeira coisa que eu tenho que criar é o meu arquivo. Ou seja, o arquivo é a base de dados, é a base de execução do LSMW. Então, o que, que eu preciso aqui saber para eu identificar? Ó, eu tenho aqui então a matrícula, eu tenho aqui o infotipo, né? Então, se a gente voltar uma tela aqui, ó, eu tenho que colocar a matrícula, eu tenho que colocar o infotipo, tenho que colocar a rubrica, o valor e a data de lançamento. Beleza? Então tá. Matrícula é variável, infotipo é fixo, rubrica é fixo, valor é variável e data pode ser variável. Apesar de ela ser fixa, mas ela pode ser variável. Beleza? Um outro campo que pode ser variável se eu quiser é a rubrica. Beleza? Então o que, que nós vamos fazer? A gente vai abrir aqui um Excel. Deixa eu abrir aqui um Excel, trazer para cá, para a tela de gravação. E a gente vai ter lá que colocar. Então o campo PRNR, ou vamos colocar aqui campo matrícula, campo rubrica, e campo valor e campo data. Beleza? E aí eu preciso saber o tamanho exato de cada campo. Por quê? Porque o sistema ele leva isso muito a sério quando eu estou executando lá. Se eu colocar qualquer caractere desposicionado, dá erro no meu LSMW. Então, como é que eu sei qual que é o tamanho do campo matrícula? Como é que eu faço isso? Então, se eu vier aqui, ó, clicar no F1, vir aqui nesse, ó, clico no F1,
A maioria dos campos aqui tem ajuda de pesquisa, tá, pessoal? É o F1. Então, se eu clicar aqui, ó, no número pessoal F1 e clicar aqui nesse martelinho com essa chavinha, que é o botão Informações Técnicas, ele vai abrir para mim aqui todas essas informações, essa telinha, e eu clicando duas vezes aqui, ó, na área, duas vezes aqui no nome do programa, ele vai abrir aqui para mim uma tabela. Ai, nesse caso aqui não, ele abriu o nome do programa. Deixa eu ver se eu consigo. Clicando no campo, nome do campo, ele vai abrir para mim aqui o campo PRNR, tá vendo? Aqui ele abriu a tabela, o nome do campo técnico é o PRNR, número pessoal, e olha aqui o comprimento. Eu tenho uma coluna aqui de comprimento, então ele tem 8. Então lá no meu infotipo, no meu arquivo, o campo matrícula tem que estar com tamanho de 8. Então eu clico aqui com o botão direito, largura da coluna, 8. A rubrica, a mesma coisa. Só que a rubrica, por exemplo, a gente já sabe que a rubrica tem 4 posições. Então eu não preciso vir aqui pesquisar. A rubrica eu sei que é 4. Então eu vou vir aqui, largura da coluna, 4. O campo valor, aí sim eu vou ter que vir aqui. Então F1, clica no botãozinho, clico aqui no campo, nome do campo aqui, ó, BET-RG. Ele vai abrir lá para mim, campo BET-RG, tem um comprimento de 13. Então eu já volto lá e vou colocar aqui valor com tamanho de 13. Ok. O campo data é esse aqui, ó. Eu vou colocar o campo data com 12, porque eu não posso colocar com 10, perdão, com 8. Ele tem 10 aqui, ó, mas o SAP ele não entende esse campo com 10. Ele transforma, ele converte o campo aqui com 10 na hora que ele coloca os pontinhos. Mas quando eu for digitar lá no LSMW, eu tenho que fazer assim, ó, 30/11/2021, sem ponto. Então eu vou colocar lá com 8, certo? Então o meu campo data aqui é com 8, largura da coluna 8. E selecione e está pronto aqui a estrutura do meu arquivo. Depois eu só tenho que preencher com as minhas informações. Vamos lá agora para o LSMW. Então, belezinha. Depois a gente vai finalizar a criação do arquivo lá. Eu só criei a estrutura ali para a gente ver como é que isso vai, como é que vai se comportar. E vamos lá direto para para o nosso LSMW. Então, vem aqui no LSMW eu tenho aqui, ó, um projeto, um subprojeto e um objeto. Vou criar aqui, ó, um projeto que vai chamar curso HCM. Vou clicar no botão criar e vou dar uma descrição. LSMW, curso SAP HCM. Salvei. Aí ele tem um subprojeto. Então eu vou colocar aqui carga, carga, folha. Aí eu vou colocar aqui carga, valores, folha. Tenho que criar aqui um objeto. Aí eu vou colocar aqui no objeto, eu vou colocar aqui CG, que é de carga, e fotipo 0015. Aí eu coloco aqui carga, infotipo 0015. Por que eu não vou especificar um determinado rubrica e tudo mais? Porque infotipo 15 eu posso carregar várias coisas desse jeito, certo? Um desconto, uma gratificação, o vale transporte, a comissão, o que eu quiser carregar. É só identificar a rubrica, se ela tiver o mesmo perfil ali, a mesma estrutura, é só eu alterar o código da rubrica e colocar um arquivo lá e ele vai carregar. Então eu posso deixar isso genérico, beleza? Então, criei aqui, já estão lá criados o curso HCM, meu projeto, a carga de folha e o infotipo 15. Executo. Clica aqui em Number On. Ele não está
traduzido, mas cada um aqui tem um nome. Se você olhar lá na tela da apostila, você vai ver, tá? Então a gente vai colocar só, nós vamos só pelos números aqui. E você, se quiser acompanhar o nomezinho de cada linha dessa aqui, tá lá na apostila, porque aqui não, nesse ambiente eu não tenho a tradução de cada linha, beleza? Mas a gente começa sempre pela linha número 1. E aqui na linha número 1, a gente vai... Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Aqui na linha número 1, a gente vai identificar e vai falar qual é o tipo de LSMW que nós vamos configurar. Então a gente sempre vai usar aqui, ó, o Batch Input, certo? E vai clicar aqui na montanha, na montanha aqui, para criar o nosso primeiro Batch Input. O Batch Input é aquele caminhozinho, é onde eu vou gravar o passo a passo do meu LSMW. Então eu clico aqui no botão de síntese, clico no botão criar, vou dar um nome aqui, ó, CG underline infotipo 0015, carga infotipo 0015 e vou dar o meu OK. Eita, acho que não pode ter código aqui. Deixa eu ver. É isso aí. Aí era só tirar o CG da ponta lá. Só pode número naquele campo. Aí a gente já vem aqui, ó. Qual que é a transação que a gente vai executar? A partir de agora, o LSMW já está capturando o passo a passo. Beleza? Então qual que é a transação que nós vamos utilizar? PA30. Então nós vamos aqui, ó, PA30 e dá o Enter. Ele vai abrir para a gente a transação. Beleza? Então nós vamos colocar aqui o funcionário 10 aqui. Então é importante que a gente digite cada campo. E é importante que a gente não dê Enter, porque cada passo, cada ação que a gente tiver aqui na tela, o SHDB ele vai gravar. Então você fica dando muito Enter, ficar clicando muito botão, ele vai ficar o SHDB maior e vai demorar mais para executar. Então vai foco em cada campo que você tem que preencher. Então, por exemplo, aqui, ó, é o 10. Eu tenho que preencher, mesmo que ele já esteja aparecendo aqui para mim, eu tenho que preencher o campo número pessoal de novo. Então eu começo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a matrícula número 10. Qual que é o infotipo? Ó, veja, eu não dei Enter, eu não dei nada. Vou direto para o infotipo aqui, 0015. Vou direto para o botão criar. Vou direto para o botão, para o campo rubrica. Passo para o campo valor, passo para o campo data e salvo. Porque ele pegou tudo isso que eu fiz até agora. Aí nesta tela eu tenho que falar o seguinte, que todos os campos são default, ou seja, ele vai considerar tudo que eu enviar para esses campos, ele considera aqui. Então eu clico aqui nesse botãozinho default all, ele já preencheu aqui para mim com todos os campos. Beleza? Então, salvo. Já está salvo o meu SHDB. Eu volto. Tá aqui, ó, já criado aqui o meu SHDB infotipo 0015, carga infotipo 0015. Volto para cá. E eu tenho que indicar o meu SHDB aqui. Como eu tenho um só, hora que eu clicar no Matchcode, ele já vai preencher automático. Ó. Se eu tivesse mais que um, ele ia abrir uma telinha para eu selecionar qual é o meu SHDB que está gravado lá dentro do LSMW. Feito isso, eu salvo e vou para o passo 2. Ó, ele já até mudou para o passo 2, tá vendo? Mas você vem aqui para o passo 2, clicou e ele vai abrir isso aqui. O passo 2, você vai criar uma área de memória para receber as minhas informações que estão no arquivo. Então nós vamos criar aqui uma área de memória. Eu sempre crio igual arc underline entrada, que é o meu arquivo de entrada. Ou seja, ele vai pegar tudo que está lá dentro do meu arquivo de entrada, no meu arquivo que eu montei, vai jogar para a memória e vai armazenar nesta área que eu estou criando aqui. Então, arquivo de entrada e salvo. O passo 3, eu tenho que indicar
quais são os campos que eu vou ter dentro dessa estrutura. Ou seja, eu tenho que pegar exatamente o que está lá no meu arquivo e trazer para cá. Então, eu posso fazer isso clicando em criar um campo, e aí eu tenho que ficar criando campo a campo, um a um aqui, ou eu posso simplesmente marcar aqui e clicar nesse botãozinho aqui de tabela, ele vai abrir uma tabelinha e eu consigo colocar todos os campos de uma única vez. Então eu coloco aqui o seguinte, ó, matrícula, tipo C, que é tipo char de caractere, tamanho 8. Eu tenho que colocar exatamente como está lá no meu arquivo. O segundo campo, ó, só para a gente relembrar, é matrícula, rubrica com 4, valor com 13, data com 8. Certo? Então a gente vai vir aqui e vai colocar rubrica. Continua sendo caractere, tudo é caractere, tá? Tamanho de 4. Aí eu tenho valor, tamanho de 13. E eu tenho data, tamanho de 8. E salvo. Está criada aqui a minha estrutura lá do meu arquivo. Venho aqui, salvo de novo e volto. O passo 4, eu só vou confirmar que a minha estrutura de memória criada pertence a esse SHDB. Olha lá, ó. Então a carga do meu infotipo 15 vai utilizar aqui a estrutura de entrada, arquivo de entrada. Salvo, não tenho nada que fazer aqui. No passo 5 é onde eu vou relacionar todos os campos que eu preenchi com as informações que estão no meu arquivo. Então eu clico aqui, eu dou duplo clique aqui no meu arquivo, no campo 5, e olha lá, ó, todos os campos que eu preenchi ou que tinham alguma coisa, que tinha algum conteúdo, estão aqui para mim. Então, PNR, que é o número pessoal, corresponde à minha matrícula. Eu faço isso aqui, ó, Search Field, clico no botão Search Field e eu vou procurar ele lá no meu arquivo de entrada, o campo matrícula. O código de determinação de período, ele já estava lá na tela, você não precisa fazer nada. O CHOIC é o meu infotipo. Lembra que eu falei que era fixo? Então o infotipo 15 não vai mudar. Então o que eu posso fazer? Posso deixar ele como constante. Eu marco ele aqui, clico aqui no botão constante e vou preencher 0015 e dou Enter. A minha rubrica salarial, que é o campo LGART, vem da onde? Vem lá do meu arquivo. Então clico aqui no campo Search Field, tá lá, rubrica. O BET-RG é o montante, é o valor. Então o meu valor também está no meu arquivo. Search Field, valor. O código da moeda mantém, já está na tela lá automaticamente. E aí eu tenho o BEGDA, que é o início da validade, que é a nossa data. Então eu vou lá, Search Field, data. Então neste passo 5, eu simplesmente fiz a atribuição dos valores da tela com os valores do arquivo. E eu relacionei as duas informações. Salvo e volto. O passo 6 a gente não vai utilizar. A gente vai pular, nós vamos direto para o passo 7. Mas antes de ir para o passo 7, vamos montar agora o nosso arquivo. Vamos voltar aqui então para o Excel. E aí eu vou ter agora. Vou colocar aqui 3 matrículas para a gente criar um arquivo de 3 linhas. Então eu vou ter aqui, ó, matrícula com 8 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui para o 11. Vou colocar aqui para o 12. E vou colocar aqui para o 13. Então tem esses 3 funcionários. A rubrica vai ser a mesma para todos eles. O valor vai ser 1.500 para esse cara, 3.500 para esse cara e 12.000 para este cara. A data vai ser 30/11 de 2021 para todo mundo. Então 30/11 de 2021 para todo mundo. Beleza. Posso aqui agora então salvar o meu arquivo. Vou aqui salvar como. Vou procurar aqui. Está dentro lá dos meus documentos. LSMW. Vou colocar aqui, ó. Carga
carga infotipo 0015. E vou salvar só para eu ter o meu arquivo aqui. Só que não é assim em Excel que eu tenho que levar ele para lá. Ele tem que ir como TXT, só que separado por tabulações. Eu tenho duas formas de criar esse arquivo. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, pegar a linha aqui, ó, dar abrir um notepad. Abrir um notepad e colar, que ele já vem separadinho por tabulação, tá vendo, ó? Ó, tá vendo que já tem uma tabulação aqui? Então eu posso fazer isto e aí eu vou lá e salvo o meu arquivo, salvar como. Dentro aqui do LSMW. Aí aqui, carga. Infotipo 0015. .txt. Certo? Ou eu posso simplesmente vir aqui, salvar como. Dentro lá da minha pastinha LSMW. E aí eu vou procurar aqui, ó. Texto separado por tabulações. Beleza? Ele vai gravar exatamente igual. Vou deixar aqui, ó, uma V2. Ele vai gravar lá exatamente igual. Vou abrir a pastinha para vocês verem aqui. Olha só. Tanto este daqui, que eu gravei com Ctrl C, Ctrl V, tá bonitinho. Quanto este daqui, que eu gravei através do salvar como, tá bonitinho. Então tá igual, tanto um quanto o outro. Você tem essas duas formas de gerar o arquivo. Beleza? Então, gerando o nosso arquivo, já vamos lá pro passo 7. O 6 a gente não vai utilizar, vamos passar direto para o passo 7. No passo 7, duplo clique aqui no passo 7, eu tenho que indicar o meu arquivo. E onde está esse meu arquivo? Ele pode estar em um servidor ou ele pode estar na minha máquina, que é a forma mais utilizada. Na minha máquina é esse primeiro aqui, ó. Então, ó, no front-end, dentro do PC, você clica duas vezes. Aqui você vai selecionar o seu arquivo. Então eu tenho que procurar lá, que está no meu acesso rápido, documentos, LSMW, arquivo, carga infotipo 15. Vou dar um nome aqui para o meu arquivo, então é CG infotipo 0015. Aí eu falo que eu tenho que configurar algumas coisas aqui. Eu tenho que falar que no meu arquivo ele é separado por tabulador. E aqui, se você ver a tradução, fala a primeira linha é iniciada com texto de coluna. Então, ou seja, a minha primeira linha é o nome da coluna. Então, marco ele aqui também. Aqui eu não preciso mexer nada e já está pronto. É só dar Enter. Muito bem. Gerei aqui, salvo o meu arquivo. Vou lá para o passo 8. O passo 8 ele vai fazer uma leitura desse meu arquivo. Pegou aqui, tá vendo? Ó, já está lá bonitinho o caminho. Leu o meu arquivo. O passo 9 ele vai mostrar para mim o que tem dentro do meu arquivo. Eu executo ele aqui, ó. Permito. Olha lá, ele fala que ele tem 3 linhas dentro do arquivo. Exatamente, são 3 linhas que nós colocamos lá dentro do arquivo. Eu volto, vou para o passo 10. O passo 10 vai me exibir as linhas do meu arquivo. Olha lá, se eu clicar em uma dessas linhas aqui, olha lá, ó, matrícula, rubrica, valor e data. Tudo certinho, tudo belezinha. Ó, tenho as 3 linhas lá dentro do meu arquivo, certo? E tudo ok, tudo certinho. Tá bom? O passo 11 vai converter agora todas essas informações. E converteu as 3 informações. Por que agora ele vai converter? Porque aqui ele está gerando de fato a pastinha de batch input, que é os dados completos que nós vamos carregar no nosso LSMW. Então eu volto aqui, vou para o passo 12 e o passo 12 me mostra tudo convertido.
Só que aqui agora ele vai pegar todas as informações que nós digitamos na tela e vai colocar numa linha. Então, por exemplo, lá no nosso arquivo, ele tem as três informações, né? As quatro informações: matrícula, rubrica, valor e data. Só que não foi só isso que nós digitamos. Nós digitamos a transação, digitamos o infotipo, certo? Então, quando eu clico aqui para exibir o que está convertido, olha só o que vem aqui, ó. Ó, o nome, aí vem aqui transação, matrícula, infotipo, rubrica, valor e data. Essa barrinha aqui significa que ele vai manter o que está na tela, que é aquela parte de período, que é o código da moeda, que é o que já vem sugerido. Beleza? Feito isso aqui, então, ok. Já verifiquei, conferi algumas linhas do meu arquivo, vi que está ok, que está certinho. Vamos, de fato, agora executar. Então, eu peço, no passo 13, eu vou gerar a pastinha de batch input. Então, eu clico aqui 2 vezes, executo este passo. Ok, ele fala que foi criado. E o passo 14 ele me leva lá para a transação SM35, que é a pasta de batch input. Beleza? Então tá aqui. Ele me trouxe aqui para a pasta de batch input. Eu vou marcar o meu batch input aqui, que é o carga de infotipo 15. E quando eu clico aqui, ó, eu marco e eu tenho que clicar nesse botão processar. Clicando no botão processar, ele vai me dar algumas opções: processamento visível, exibir só erro e background. O que acontece cada um deles aqui, ó? No processamento visível, que é o que nós vamos utilizar, ele vai fazendo os passos na tela. Você vai dando enter, ele vai indo para o próximo passo sozinho. Exibir só erros, ele fica preso aqui na tela, ele está processando lá em background. Background é processamento por trás, então ele é bem mais rápido e ele só te mostra se tiver algum erro. Se não tiver erro, ele passa reto. Beleza? E o processamento em background, ele vai até finalizar todo o processamento. Só que se tiver erro, ele não vai te mostrar na tela o erro. Ele só vai te falar a hora que você finalizar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 3 transferências e tal. Ele vai te mostrar tudo que deu certo, tudo que deu errado. Entendeu? Então vamos lá, o processamento visível. Clico em processar. Olha só, ele sozinho já veio aqui para minha transação PA30, já preencheu aqui a matrícula. E olha só, deu enter, ó, olha lá, tudo preenchidinho, ó. Ó, vou dando enter, ele vai preenchendo, olha lá, certo? Hora que finalizar, finalizamos aqui os 3, ok. Finalizamos aqui os 3, síntese de pastas. A minha pasta está vazia, não tem mais. Por quê? Porque todas as rubricas foram carregadas com sucesso. Beleza? Então, se eu for agora lá na PA30 ou na PA20 dos meus funcionários, barra N PA30 aqui, pegar aqui, ó, o carinha 12, verificar lá o infotipo 15 dele, vai ver que eu tenho a rubrica 30/11 de R$ 1.500 gravada. Se eu pegar o 12, tá lá a rubrica gravada. E se eu pegar o 13, tá lá a rubrica gravada. Beleza? Então esse foi o LSMW. É assim que funciona a configuração dele e a execução dele. Tá tudo aqui. Eu vou deixar lá o exemplo do arquivo na aula aqui. Você vai poder gravar, você vai poder baixar aqui esses exemplos, tá? Vou deixar lá para você poder fazer o download da mesma estrutura. Mas pratique, tire dúvida. Se for o caso, me manda e-mail lá que a gente vai se falando. Tá ok? Muito obrigado e até breve.